Olá, boa noite. Movimento de procura pelos serviços de registro de nascimento registra redução em Vilanculo. Horácio Gonçalves, de nacionalidade portuguesa, é o novo treinador dos Mambas, em substituição de Luís Gonçalves. Ilha Santa Carolina em processo jurídico. Os destaques da presente edição do Mazinfo. Dentro de instantes, voltaremos com os desenvolvimentos. Ilha Santa Carolina em processo jurídico. Notícia para acompanhar lá mais adiante. Por hora, saiba que o movimento de procura pelos serviços de registro de nascimento registra redução em Vilanculo. Efeitos do SARS-CoV-2 bloqueiam o alcance das metas dos registros de nascimento na Conservatória dos Registros e Notariados de Vilanculo. Dos 1.173 registros que estavam previstos para o primeiro trimestre do ano em curso, apenas foi possível realizar 935, o que representa uma redução em 20% em comparação com o mesmo período de ano transato, que foram registradas 1.049 crianças. Para além da Covid-19, a prática de agricultura é apontada como sendo uma das outras causas que travaram o cumprimento da meta, disse a diretora distrital dos registros e notariados em Vilanculo. Sim, primeiro dizer que o problema da pandemia da Covid-19 influenciou de facto porque muitas crianças não retomaram as aulas e os pais ficaram desmotivados em termos de meter as crianças que completaram 6 anos à escola por causa da pandemia. Eles tiveram receio de mandar as crianças pequenas para a primeira classe. Tirando de fora a questão da pandemia, este tempo, por exemplo, do primeiro trimestre, que muitas das vezes os pais procuram os serviços de registro de nascimento, este ano produzimos muito na área da agricultura, então os pais empenharam-se na fase da colheita e não procuraram também pelos nossos serviços. A comunidade em geral, a entrevistada exorta para que adira aos serviços de registro de nascimento como forma de preparar o futuro das chamadas flores que nunca murcham. Nós queremos apelar às comunidades, queremos apelar ao nosso cidadão para que procure os serviços de registro e notariado da Conservatória de Registro de Vilanculo para junto dela registrar seus filhos. Quais são os requisitos? Nós pedimos para que os pais apareçam devidamente identificados, que sejam portadores de BI ou qualquer outro documento que eles possam podem trazer para nós analisarmos para ver se é possível ou não registrar a criança. Para o presente ano de 2021, o distrito de Vilanculo foi atribuído como meta 4.693 registros de nascimentos. Cidadãos em Vilanculo apontam constantes exercícios vocais como sendo uma das formas de manter a voz. Os entrevistados falavam esta sexta-feira por ocasião da passagem do Dia Internacional da Voz. Falando no âmbito da celebração do Dia da Voz, os profissionais que a têm como ferramenta base para exercer a profissão alertam para que todos tenham cuidados, tais como beber muita água em temperatura ambiente, manter uma alimentação equilibrada, evitar competir com ruídos externos durante a fala e não só como forma de evitar problemas com a mesma. É uma data muito especial, somente para nós que temos a voz como instrumento de trabalho. E esta data, por mim, acho que é uma data que existe para nos chamar a uma reflexão sobre, primeiro, a importância da própria voz e depois sobre aquilo que devemos fazer para cuidar e proteger a voz como nosso instrumento de trabalho. Certo. E o que é que tem feito para manter a voz em dia? Bom, são muitos exercícios que deve-se fazer. Um dos exercícios que eu faço é o consumo de leite fresco para tal, um pouco de água com limão também ajuda, um pouco de água com um pouco de sal também ajuda. Mesmo com estas crianças adultas que nós temos aqui, digamos adultas, não crianças grandes, há momentos que você precisa mesmo de dar vontade de gritar, mas sempre é preciso saber controlar até onde vão as tuas capacidades. Se não chegas até lá, deixa. Uma dessas vezes foi problema mesmo de tosse. Aliás, de todas as vezes que eu tive problema de tosse,
estava com uma tosse tão grande, tão forte, que a minha voz de fato não saía. E infelizmente não tinha como dar aula. Para os nossos entrevistados, todo cuidado é pouco, pois qualquer desleixo pode comprometer a carreira e cooperar para adquirir várias doenças que façam com que o profissional pare com a carreira. Bem, acho que como professor, o meu instrumento de trabalho primeiro é a voz. Sem a voz não tenho como me comunicar ou me fazer aos alunos. Então é muito importante a comemoração desta data, pelo que é um instrumento para muitos de trabalho, não como nós mesmos. O que posso dizer é que é preciso que haja, de fato, a conservação e o cuidado com a voz. Como trabalho com o giz é sabido que tem alguns colaterais também para a voz. Então tenho que usar aqueles procedimentos legais a forma como devemos apagar o quadro. Então é uma das formas que eu uso para que o pó de giz não venha à minha cara e, consequentemente, passar a incomodar ou a interromper a minha voz, que é o meu instrumento de trabalho. É tão doloroso querer transmitir alguma coisa, mas não ter como fazer. Então, a partir dali aprendi que é quando percebi que de facto a voz é muito importante para a minha carreira. Então tenho passado a cuidar, porque não adianta ir à sala, foi o que eu percebi, não adianta ir à sala com a matéria, mas enquanto não posso transmitir. Ilha Santa Carolina em processo jurídico. É verdade. A ilha de Santa Carolina está localizada no arquipélago de Bazarut, tem praias paradisíacas, areia branca e águas cristalinas, entretanto poucos a visitam. Aliás, há quem acredita que a ilha está assombrada. Com os conflitos armados da década de 70, edifícios ficaram abandono, com destaque para um hotel com 100 camas, campos de tênis e um spa. Face a esta situação, a ministra da Cultura e Turismo disse que não podia pronunciar-se muito sobre o assunto, pois a ilha está num processo jurídico, entretanto, assegura que este paraíso tropical está numa área de conservação total. A ilha de Santa Carolina está numa área de conservação total, está num processo e por essa razão não me vou pronunciar muito sobre ela, mas esta está num processo jurídico e vou deixar neste momento este assunto para as autoridades, mas quero aqui deixar claro e esclarecer que só está neste processo porque o governo moçambicano está extremamente preocupado com esta situação e quer vê-la resolvida o quanto antes. Neste momento, não me vou pronunciar mais sobre esta situação. Aliás, a ilha de Santa Carolina não é a única que necessita de uma intervenção, mas também a maternidade onde nasceu a heroína Josina Machel. Para este local, a titular das pastas da cultura e turismo no país diz estar em curso algumas ações que visam resgatar aquele local histórico. Neste momento, nós estamos a trabalhar para que este e outros locais possam continuar a ser atrativos turísticos e que a sua utilização seja de acordo com aquilo que são as normas do governo moçambicano. 4 funcionários do Ministério da Saúde, afetos no Hospital Geral de Mavalane, estão a contas com a polícia, indiciados de falsificação de documentos. Em causa está a falsificação de resultados da Covid-19. A informação foi tornada pública pelo porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Hilário Lolli. A direção do Cernic Cidade de Maputo executou 4 mandados de captura contra igual número de cidadãos moçambicanos com idades compreendidas entre 28 a 45 anos de idade, dos quais 3 são funcionários do Ministério da Saúde, isto é, são técnicos de saúde em serviço na cidade de Maputo. Sobre estes 4 indivíduos recaem indícios da prática dos crimes de falsificação de documentos autênticos ou que fazem prova plena, o crime de corrupção passiva ou omissão ilícita, o crime de associação para delinquir, todos previstos nos termos do Código Penal vigente no nosso território nacional. Lolli disse na mesma ocasião que os preços variavam de 3 a 3.500 meticais. A existência de fatos, índices bastantes do seu envolvimento na falsificação destes documentos e não só na venda dos mesmos testes, cobrando por efeito valores monetários na ordem de 3 a 3.500 meticais para o efeito.
um dos indivíduos que não é funcionário, mas a função ou o seu papel era angariar os prováveis clientes para a aquisição desses documentos ou testes negativos de Covid-19. Os indiciados dizem não ter uma clareza sobre a sua detenção. Que eu saiba, não tenho nenhum envolvimento nessa situação. Só que pronto, acabaram me indiciando de falsificação de teste. Enquanto pronto, eu não falsifico nenhum teste. É funcionário? Sim, eu sou funcionário do hospital. Mas alguém já teria abordado uma vez a procurar o teste? Ser abordado como tal, com familiares, sim. E pronto, submeter o caso ao hospital. Os testes foram realmente processados. Colegas pedem, mas não seus familiares. Eu raramente posso vir a negar de um colega um pedido. Alguém que chega e diz, Felisberto, ou alguém que chega e diz, me pedir, falei meu nome, não sei se podia falar. Sim, eu acabo negando, porque eu chego até a querer que se mostre alguma evidência, né, que indique que eu realmente faço parte ou cobrei alguém. Eu nunca cobrei alguém. Mas tem conhecimento? Mas também foi agradecido. Faz esse trabalho? E já ouvi nos mídias assim, que existem um grupo de pessoas que fazem testes falsos, que fazem e dão resultados falsos. Eu tenho tudo sistematizado. Sei que é para até provar, ter certeza, eu cadastro, posso mostrar até usuários que eu faço, pessoas que eu processo e colho, tem livro de registro. Tudo que entra, nós temos muitos livros, temos protocolos, recebemos do centro de saúde muitas amostras. Então, mesmo assim, com essas amostras, nós encaminhamos, né? O auto de cadastro da área administrativa, ato de processamento, que é a parte nossa técnica, e a outra parte que é a final, que é a parte da validação, que eu também valido os resultados. Importa referir que a polícia arrolou também os indivíduos que procuraram os técnicos do Ministério da Saúde. Movimento Democrático de Moçambique, MDM, prepara-se para eleger o sucessor do Davis Mbepu Simango ao cargo do presidente do partido. MDM aguarda permissão para eleger novo líder. O Movimento Democrático de Moçambique está sob liderança interina desde o falecimento do líder e fundador Davis Simango. Restrições devido à pandemia da Covid-19 impedem o referido encontro. O MDM disse nesta quinta-feira que aguarda por uma resposta do Ministério da Justiça a assuntos constitucionais e religiosos para reunir o Conselho Nacional que vai escolher a data do Congresso para a eleição do novo líder do partido. O Conselho Nacional do Partido vai definir a data para a realização do Davis Simango, fundador do partido, que morreu em fevereiro passado vítima de doença. Horácio Gonçalves, de nacionalidade portuguesa, é o novo treinador dos Mambas, em substituição de Luís Gonçalves. Técnico português Horácio Gonçalves é o novo selecionador moçambicano de futebol. O treinador de 58 anos foi apresentado na tarde desta sexta-feira numa conferência de imprensa que decorreu na sede da Federação Moçambicana de Futebol. Horácio Gonçalves sucede ao seu compatriota Luís Gonçalves e chega com a comissão de conduzir os Mambas a uma boa campanha na fase de grupos de qualificação para o Campeonato do Mundo Qatar 2022. Sublinhe-se que a equipa nacional tem agendado para a primeira semana de junho a sua estreia frente à Costa do Marfim na primeira jornada do Grupo D. Horácio Gonçalves, que era até então treinador do Costa do Sol, atual campeão moçambicano, está no futebol moçambicano desde 2018, período durante o qual venceu todas as competições pelos quais canarinhos, designadamente Taça de Moçambique, Supertaça, Mário Coluna e Torneio de Abertura. Refira-se que a apresentação de Horácio Gonçalves acabou por colher de surpresa a todos, visto que o seu nome não era falado como estando na lista das preferências. Chiquinho Conde, Dário Monteiro e Luís Norton de Matos eram os treinadores que mais se falavam como prováveis sucessores de Luís Gonçalves, afastado após ter falhado a qualificação para o CAN 2021. Com esta notícia, damos o ponto final à presente edição do Mais Info, Jornal da Vilanculo TV. Amanhã, à mesma hora, novo encontro marcado aqui na sua televisão online.